Vivemos em um mundo cercado por lentes. Elas estão nos postes, nas esquinas, dentro das casas, nos carros, nos bolsos. Câmeras que funcionam dia e noite sem piscar, registrando cada detalhe da rotina humana. A ideia era trazer mais segurança, mais controle, mas às vezes essas lentes acabam capturando coisas que a nossa mente simplesmente se recusa a aceitar. São imagens que fazem a gente parar e pensar: isso é real mesmo? Ou será que existe algo além do que nossos olhos conseguem enxergar? Porque depois de assistir a certos vídeos, fica difícil acreditar que tudo que existe nesse mundo pode ser explicado com lógica. O que você vai ver hoje são registros estranhos, perturbadores e, em muitos casos, sem nenhuma explicação convincente até hoje. Momentos em que a linha entre o real e o sobrenatural parece desaparecer completamente. Então já fica o aviso. Prepare o psicológico, porque depois disso, você talvez comece a olhar para as sombras com outros olhos. Esse primeiro caso aconteceu numa noite aparentemente comum. Um grupo de amigos estava reunido na rua, conversando, rindo, aquela coisa normal de quem não tem nada melhor para fazer. Até que um deles percebe algo estranho num carro estacionado ali perto. Ao apontar a câmera, eles veem um rosto, mas não é um rosto comum. A imagem é borrada, difícil de definir, como se a câmera tivesse dificuldade de focar aquilo. E para piorar a situação, pendurada no espelho do carro, tinha uma cruz grande, bem visível. Só isso já seria suficiente para deixar qualquer um desconfortável, mas as coisas ficam ainda mais estranhas segundos depois. Eles percebem que aquela iluminação estranha no rosto não vinha de um poste ou farol, era uma chama. Uma espécie de fogo que parecia surgir do nada e ficava mais forte sempre que a figura dentro do carro se mexia. Olhos fundos, expressão vazia, uma presença que dava arrepios só de olhar. O medo tomou conta. Os amigos começaram a entrar em pânico, falando coisas sem sentido, rindo de nervoso, sem saber se corriam ou se continuavam filmando. No fim, o vídeo acaba, porque eles simplesmente não aguentaram ficar ali. Até hoje ninguém sabe dizer se aquilo era alguém tentando assustar, uma brincadeira de péssimo gosto ou algo muito pior. Sinceramente, se fosse o meu carro, eu deixava ali mesmo e nunca mais chegava perto. Agora imagina você ouvir um barulho estranho do lado de fora da sua casa, tarde da noite. O silêncio, os cachorros latindo sem parar e mesmo assim decidir sair para ver o que está acontecendo. Pois foi exatamente isso que um jovem resolveu fazer. E talvez tenha sido a pior decisão daquela noite. Por volta da meia-noite, ele encontra uma mulher desconhecida dentro da sua propriedade. Uma figura estranha, parada, observando. Ele manda ela sair imediatamente, ameaça soltar os cães, mas a reação dela é bizarra. Em vez de fugir, ela começa a falar coisas sem sentido, dizendo que queria abençoar ele e os animais. No one around. This is my place. I don't know where you're coming from. I don't know where you're coming from. I'm letting my dogs out. A voz era calma demais, o jeito completamente fora do normal. Quando ele decide realmente soltar os cães e se afasta por alguns segundos, algo inexplicável acontece. Ao voltar e apontar a câmera novamente, a mulher simplesmente não estava mais lá. Sem barulho, sem passos, sem rastro nenhum. Ela desapareceu. Como alguém entra numa propriedade, encara um dono armado de cães e some assim, em segundos? Até hoje ninguém conseguiu explicar o que ou quem aquela mulher era. Agora imagina instalar uma câmera no quintal só por segurança e acabar registrando algo que você jamais deveria ter visto. Foi isso que aconteceu com uma família nos Estados Unidos. Durante a madrugada, a câmera flagrou uma criatura correndo, pulando e se movendo de forma completamente errada. No começo, eles pensaram que pudesse ser algum animal desconhecido, mas conforme a coisa se aproxima, fica claro que não era um bicho comum. Tinha braços, pernas, mas não parecia humano. A pele extremamente pálida, o corpo desproporcional, sem feições claras no rosto. Aquilo se movia de um jeito inquietante, quase rastejando pelo quintal. O comportamento era tão estranho que a família chamou a polícia, mas quando as autoridades chegaram,
não encontraram absolutamente nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal, nenhuma explicação. Depois disso, fica a pergunta: como dormir tranquilo sabendo que algo assim esteve tão perto da sua casa? Em uma área rural, um homem que cuidava de um sítio ouviu um barulho forte vindo do estábulo onde ficavam seus animais. Pensando que algum deles pudesse ter se machucado, ele pegou uma lanterna e foi verificar. O que ele encontrou ali fez o coração gelar. Um dos bodes estava de pé, completamente imóvel, encarando o nada. Um comportamento totalmente fora do comum. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o homem se aproximou, o animal soltou um berro tão alto e tão estranho que parecia filme de terror. O som era diferente de qualquer outro. O homem, em pânico, parou de filmar e saiu correndo. Cabras e bodes já têm fama estranha, ainda mais quando se fala de ocultismo e simbolismos ligados ao mal. E depois de ver esse vídeo, fica difícil não pensar que havia algo muito errado acontecendo ali, naquela noite. Em um hotel à beira-mar, um hóspede resolveu gravar a vista do quarto. Tudo parecia normal, até que ele percebe algo impossível no fundo do mar. Ao olhar com mais atenção, dá para ver várias figuras humanas sentadas no chão, debaixo d'água, como se estivessem conversando ou meditando. Não havia reflexo, não havia estrutura, não havia nada que explicasse aquilo. Apenas pessoas, onde só deveriam existir peixes. O vídeo se espalhou pela internet, mas ninguém nunca conseguiu identificar quem eram aquelas figuras ou como aquilo seria possível. Fenômeno natural? Ilusão? Ou algo que simplesmente não temos capacidade de compreender ainda? Outro caso que arrepia até hoje envolve Jennifer, uma mulher que cuidava da mãe idosa e muito debilitada. Por segurança, o quarto da senhora tinha uma câmera. Em uma noite específica, a gravação registrou algo assustador. Uma voz chama: "Venha." A idosa levanta os braços, como se estivesse obedecendo. Pouco depois, a voz chama novamente, dessa vez dizendo: "Mamãe." Jennifer acredita que a voz é idêntica da sua irmã que havia falecido anos antes. Dias depois, a mãe faleceu. A família acredita que aquilo foi uma despedida ou alguém vindo buscá-la. Uma história triste, misteriosa e impossível de esquecer. Câmeras também já registraram ataques que ninguém consegue explicar. Um gato dormia tranquilamente quando sua caminha foi arremessada com violência, como se alguém invisível tivesse jogado o objeto. O animal acorda desesperado e sai correndo sem entender nada. Em outro vídeo, um cachorro parece ser puxado por algo que não aparece na imagem. O tapete se move sozinho e, por um breve segundo, algo parece segurar a pata do animal. O detalhe mais assustador: o cachorro acorda segundos antes, como se tivesse sentido uma presença. Talvez os animais sempre tenham percebido coisas que nós não conseguimos. Uma casa aparentemente comum começou a registrar eventos estranhos: portas batendo, luzes piscando, objetos caindo sozinhos. Até que em um momento extremo, o pai da família é pressionado por uma cadeira por algo invisível. Seu rosto muda, seu corpo trava, como se algo estivesse tentando assumir o controle. A filha, em desafio, resolve provocar a entidade usando uma câmera térmica. O resultado é assustador. Uma mão surge atrás dela e cobre a boca, uma ameaça clara. Depois disso, a família parou de divulgar os registros. Talvez mudar de casa fosse a melhor escolha. Who is it? Em um cemitério, um motorista grava as lápides quando registra uma mulher caminhando entre os túmulos, vestida de branco, deslizando em vez de andar. Muitos dizem que é só uma pessoa comum, mas quem olha com atenção sente o arrepio na espinha. Por fim, uma câmera de segurança registra uma luz estranha que se transforma em uma figura humanoide e simplesmente desaparece diante das lentes. Fantasma? Algo de outro lugar? Ou algo que ainda nem tem nome?
E então tem o céu pegando fogo, uma chama parada no ar, sem cair, sem subir, como se a própria realidade estivesse falhando. Esses registros deixam uma coisa clara: talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos. E agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te deixou sem explicação? Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreve no canal e lembra, nem tudo que se esconde no escuro quer permanecer invisível.